a iniciativa privada. Mas vamos ouvir o que o prefeito Carlos de Paula de Sarandi tem para falar com a comunidade. Ele concedeu uma entrevista para o Márcio Gomes, para a nossa equipe, na manhã de hoje, falando sobre diversos assuntos. E respondeu, do jeito dele, claro, respondeu a todos os questionamentos. Não fugiu das perguntas e o Márcio não fugiu de pergunta polêmica também. Prefeito Carlos de Paula fala agora com você que acompanha a programação da Rádio do Pinga Fogo, aqui no YouTube também, e fala direto com o repórter Márcio Gomes. Muito bem, a partir de agora a gente começa uma entrevista especial com o prefeito de Sarandi, Carlos de Paula, está aqui do nosso lado. Prefeito, antes de mais nada, obrigado por nos receber, obrigado por falar com a nossa equipe e bater um papo aqui para responder tudo. Pode ser, prefeito? Com certeza, Márcio, estamos à disposição. Bom dia, Juliano, e a todos os amigos e amigas de Sarandi e da região. Muito bem. Prefeito, primeiro ano, balanço que o senhor faz, foi um ano positivo para esse seu terceiro mandato à frente da cidade? O primeiro ano, na verdade, é de realização de projetos, reivindicar recursos, ir atrás de dinheiro, né? E os projetos, conseguimos muito dinheiro, né? Estamos fazendo uma gestão responsável, várias obras já se iniciaram, como a escola Yoshio, nova escola Yoshio Hayashi, a creche do Jardim São Paulo, outras obras a gente deu sequência, como a escola do Ouro Verde, a creche do Sarandi 3, o próprio CAPS. Novas obras deverão começar esse ano, então foi um ano produtivo e tenho certeza que os próximos 3 anos vão ser os melhores anos da história de Sarandi. Perguntei se foi bom, o senhor trouxe alguns exemplos da educação como positivos. A educação foi uma pedra no seu sapato ali? Como que foi? Porque o senhor teve uma decisão no início do mandato de não comprar mais vagas. Isso aí repercutiu o ano todo, prefeito. Como que foi? Mas por que não comprar vagas? Estava sendo comprada de forma que, no meu ver, Sarandi é uma cidade pobre, em termos de arrecadação. Você veja só, o Moarama, que é do mesmo tamanho, um pouquinho menor, Sarandi passou o Moarama. A arrecadação é de 1 bilhão e 100 milhões por ano. Sarandi, a arrecadação é de 570 milhões, é quase a metade. Então, você comprar vagas de escolas particulares é um dinheiro que vai e não volta. Ao passo que, se eu locar ou se eu abrir novas escolas, todas as vagas que eu abrir, o governo federal vai mandar dinheiro. Ou se eu contratar através de entidades, vai mandar dinheiro. Então, eu acho mais inteligente a gente fazer essa compra através de entidades ou do próprio município fornecendo. Porque quando eu fui prefeito, Márcio, eu construí 6 creches e dobrei o número de vagas de 3 creches, que era para 100 crianças, a gente dobrou para 200. Então, eu criei vagas em creche. A compra de vagas em escolas particulares não fui eu que causei, foi a irresponsabilidade da ex-administração, que não olhou com respeito para a educação, que reduziu o salário do professor, que não construiu creche nem escola, que em 8 anos só fez uma creche, o tamanho do crescimento de Sarandi, saiu de 80 para 120 mil habitantes, com uma creche, aí vai ter que comprar vaga. Então, por irresponsabilidade dele, o município tinha que estar comprando essas vagas. Se ele tivesse construído, não precisava. Então, e eu queria usar o dinheiro da educação para melhorar a educação. Esse ano, não sei se você sabe, nós finalizamos o ano colocando 13 milhões da Fonte Mil na educação, porque nós estamos construindo também a Yoshio Hayashi, com dinheiro do município. Então, a educação tem que ser feita de forma inteligente. O governo federal manda dinheiro para você comprar vagas. Então, eu não acho inteligente a gente comprar vagas de escolas particulares. Londrina, olha que absurdo, Londrina tem 98 creches, 35 do município, 63 entidades. Então, não é que eu não queira comprar vagas. A gente soltou um edital, aí falaram, notícia de primeira mão, tá? Ah, mas Sarandi não tem entidade, porque pegam toda a gravação que eu faço com vocês ou outras e levam lá para o promotor em Curitiba, né? Levam, pintando um monstro que a gente seria. Aí o promotor falou para mim, Paulo, mas você não tem mais entidade em Sarandi. Ótimo, nós trouxemos uma entidade de Marialva. A Vicentine, que atende 400 crianças de Marialva, vai vir atender Sarandi, uma entidade. 800 crianças, já está reformando. Em Sarandi? Em Sarandi. Eu vou te pedir para você, Márcio,
Vai lá na Unissa, sabe onde era a Unissa antiga? Está sendo reformado aquele prédio. A gente vai gerar só ali mais de 300 vagas para os moradores ali do Jardim Itália, do Terceira Parte, da Redondeza, só ali. Para esse ano já? Para esse ano, já está sendo notícia em primeira mão, tá? A gente estava aguardando isso, não estava falando para ninguém, estamos falando para vocês aqui. Então, eles vão gerar 800 vagas. Eu loquei um prédio, você pode ir lá, desafio, lá na Avenida Maringá, pertinho da Câmara, loquei um prédio. E já estamos mobiliando, já estamos limpando, já foi lavado. Vamos mobiliar. O concurso público, os professores vão tomar posse agora no começo de fevereiro. E nós vamos, então, abrir uma locada na Rio de Janeiro, na Avenida Maringá, aliás, pertinho da Câmara. Vamos abrir uma ali na Anchieta, no Jardim Independência. Só essas 2 locadas vão gerar algo em torno de 300 vagas, mais a creche que eu vou inaugurar no Sarandi 3, de 350 vagas, 650. 800 vagas através dessa entidade Vicentini, já vai dar mais de 1.000 vagas. Fora as vagas novas que a gente já... Então, as 1.600 crianças que estavam na fila de espera, todas elas vão ter as vagas garantidas. Não são 2.000, prefeito? Não, 2.000, a ação judicial era de 1.600. Atualmente, nós temos 2.030 crianças na fila. Então, nós vamos atender essas 2.030. É evidente que as novas crianças que forem entrando, a gente vai ter a Yoshio Hayashi, que vai terminar, vai ter a do Ouro Verde. A do Ouro Verde, a zelagem a gente já contabilizou, já está na contabilidade. Mas a obra do Ouro Verde está bem adiantada. E só no Ouro Verde, para você ter uma ideia, a gente vai gerar mais de 700 vagas. Eu estou construindo, estamos construindo uma creche no Jardim São Paulo. Começamos a obra, Jardim São Paulo. 375 crianças, uma creche também. Vou começar quinta-feira, depois de amanhã vocês estão convidados aí, lá no Eco Valley. Vou começar a maior escola de Sarandi, a licitação foi feita, a Caixa já autorizou. Vamos dar hora de serviço quinta-feira, 11 horas da manhã, para mais uma escola, a maior escola de Sarandi, 13 salas. Então, eu vou criar mais de 3, eu cuido com educação, com carinho, só que com responsabilidade. Então, a gente está construindo, aí falaram assim, porque pegam a informação, levam para o Ministério Público do Tribunal de Contas, e o promotor, na função dele, está fazendo certo. Está pegando o pé do senhor. Claro, mas ele está fazendo a função dele. Ele faz a dele, eu faço a minha, né? Então, mas eu tenho uma visão de como administrar o município. Eu estou no 3º mandato, eu não comecei ontem. O prefeito, o senhor não está errado. Nós já falamos aqui no programa, a gente concorda com o senhor nessa questão de mudar a forma de pagamento. O senhor está certo nisso. Não houve um equívoco lá no começo do ano de ter rompido imediatamente? Não dava para ter esperado um pouco mais? Ô, Márcio, e de onde que eu ia arrumar dinheiro para fazer os investimentos que a gente precisa? Porque aí que está. O Walter, para poder viabilizar o pagamento dessas mais de 10 milhões que ele estava gastando, e se eu continuasse, eu ia ter que continuar. O que ele fez para corrigir isso? Em 2010, eu entrei com um projeto de lei na Câmara, anexando o salário do professor de Sarandi ao piso nacional de magistério. O Walter Volpato entrou com uma ação, tempos atrás, quando ele era prefeito, no Tribunal de Justiça do Paraná, falando que esse projeto de lei meu era inconstitucional. O Tribunal de Contas acatou. E os professores de Sarandi vão deixar de ter reajuste, porque eles tiveram reajuste de mais de 30% acima. O que o Tribunal de Contas falou? E o que o Walter pediu? O Tribunal entendeu. Os professores de Sarandi têm que ter o valor deles aumentado conforme aumenta o dos outros servidores de Sarandi, não do piso nacional do magistério. E os professores de Sarandi tiveram um aumento de mais de 30%. Então, agora, como você não pode reduzir o salário... Vai congelar o salário deles até igualar, até eles deixarem de receber esses 37%. Isso vai demorar mais de 7 anos. Você já pensou, professor de Sarandi, 7 anos sem ter reajuste? Então, isso foi o que ele fez para poder corrigir, arrumar dinheiro, vamos dizer assim, para continuar comprando vaga. Eu não acho isso inteligente. A gente tem que fortalecer a educação pública, né? Então, E se o Tribunal de Contas decidir semana que vem que o senhor tem que comprar a vaga para resolver imediato? Eu vou acatar. Nós vamos, mas a princípio nós vamos precisar, porque nós vamos criar todas as vagas através dessa entidade que está vindo de Marial, os vicentinos. Mas se precisar, a gente vai comprar, Márcio. Mas eu quero que seja por tempo bem temporário, bem rápido, porque eu estou construindo escola. Daqui a pouco eu tenho 700 vagas de novo no Ouro Verde, entendeu? Então, aí falaram, Sarandi não tem índice.
Quando mandaram para o promotor, eu comecei a falar isso e não terminei, a gente estava com 51%, 51,8% é o limite máximo. Só que atualmente, agora, fechou novembro, a gente com 46,8% do limite. Então eu posso investir mais 11 milhões em contratação. Por isso que eu vou contratar professor. Só que só 600 vagas que nós vamos criar no prédio, que nós vamos inaugurar mais do que eu vou locar, isso dá mais de 5 milhões que o governo federal vai mandar para mim, para tocar isso. Então, vai aumentar a arrecadação, aí você diminui o índice, entendeu? Porque é proporcional. Então, vai aumentar a arrecadação. E as entidades, as 800 vagas também, o governo federal vai mandar dinheiro para isso. 8 vezes 8, 64, mais de 6 milhões. O governo não vai dar para a gente pagar essas entidades. Então, é isso que eu queria. Eu queria fazer a compra de forma responsável, sem usar o dinheiro do município para comprar vagas com dinheiro do governo federal. Eu não sou contra a compra de vagas, eu quero fazer a compra racional. Agora, se no período houver essa necessidade, eu farei, mas não vai precisar, na nossa concepção, do que está projetado, do que a gente conversou com as entidades, porque não é só são mais 2, 3 escolas que a entidade vai tocar em Sarandi, então acho que não vai ser necessário. Mas se for evidente que eu vou seguir a determinação do Ministério Público. É uma ótima notícia, com certeza, essa que o senhor traz aqui, de resolver a questão, de resolver o problema. Segunda polêmica da sua gestão, lá no começo do ano passado ainda, foi a questão da Casa de Custódia do Jardim França. Ali o senhor enfrentou a população também, o povo estava bravo, ainda está bravo, prefeito. Mas, o Márcio, ou você quer ser prefeito... John Kennedy falou uma coisa, e eu tenho essa frase para mim, eu carrego ela na minha vida. Ele falou há muitos anos atrás, John Kennedy foi um grande presidente dos Estados Unidos, ele falou, eu não aprendi o segredo do sucesso, mas já sei como fracassar. É tentar agradar todos ao mesmo tempo. Isso eu não vou conseguir. Eu acho assim, nós precisamos tirar a cadeia do centro, certo ou não? Certo. Concordo com o senhor. Fazer perto do lixão seria a melhor proposta? Poderia ser, só que o DEPEN já negou. O Walter, quando foi prefeito, ele ofereceu, onde hoje é o estande de tiro, para fazer ali a casa de custódia. Por escrito, isso está por escrito. E o DEPEN negou fazer lá por escrito também, então não tinha outra possibilidade. Quem escolheu aquele local foi o DEPEN, o município só fez a desapropriação de forma correta, tanto que nós ganhamos em primeira e segunda instância, falaram, o Ministério Público não vai permitir. Infelizmente, Márcio, eu teria até que ser diferente, mas eu não consigo ser, senão não seria eu. Quando eu tenho convicção que eu estou fazendo certo, eu não acatei aquele pedido e segui fazendo o que eu acho que era correto. Que o DEPEN queria, o DEPEN entendia, a equipe técnica do DEPEN pediu, então eu só segui. Entendeu? Então nós vamos tirar a cadeia do centro e vamos levar para o bairro e vai melhorar, não vai piorar. É porque o carnaval que fizeram, 2 vereadores foram no bairro, estão querendo trazer a cadeia, fizeram um discurso no bairro que evidentemente inflamou os moradores. Eles ficaram contrários, ficaram preocupados. Eu talvez ficaria também, mas eu tenho certeza que a segurança vai melhorar naquela região, não vai piorar, não vai desvalorizar imóvel nenhum. Você fez matéria várias vezes ali na cadeia, na 9ª SDP, aqui em Maringá. Você pega ali a Avenida Mandacaru, é cheio de comércio. Saiu um shopping depois, o shopping Mandacaru é perto da cadeia, entendeu? E depois que a cadeia já estava lá. Então, lógico que o carnaval que fizeram amedronta as pessoas, mas o que importa é que a segurança ali vai melhorar, a cadeia do centro, ela é parede e meio com a escola, não vai ser o caso. O camarada, para sair da cela, para pular o muro, são 7 cadeados. E para pular um muro de 12 metros, não pula, não consegue ter fuga. Então, vai dar para colocar um pouco mais distante da casa, da população, prefeito? Porque ali ia ser quase parede e meia. Não, isso também não. Vai ter uma rua, exigi isso, conversei com o Júlio já concordou. Aquele dia que vocês foram lá, inclusive. Vai ter uma rua dividindo para não ser de fato parede e meia com a... Vai ter uma rua ali, então. Vai ter uma rua do lado da casa de custódia, vai ter uma rua que vai descer para não ficar, de fato, evitar essa parede e meia com os moradores, que seria desconfortável, vamos dizer assim. E tem prazos? Isso vai rolar? Está rolando? Como é? Então, como entraram com a denúncia que havia várias irregularidades, inclusive superfaturamento, a juíza do terreno, você lembra disso? A juíza mandou fazer uma avaliação judicial. E essa avaliação está sendo concluída. Então, logo seja concluída, seja colocada no papel, a gente vai pagar a diferença, porque pelo jeito vai ter uma diferencinha ali. Vamos pagar a mais? A mais. Parece que Sarandi vai ter que pagar mais 300 mil a mais,
por causa dessa denúncia irresponsável. Então, assim que a gente pagasse a diferença, a juíza dá a emissão de posse, o DEPEN, o Júlio me liga sempre, eles querem começar a obra, o recurso está garantido, 65 milhões, para que justamente seja seguro. Não adianta fazer, de fato, fazer uma cadeia de 1, 2, 3 milhões do lado, não seria uma coisa inteligente. Traria risco, de fato. Vai ser uma obra de 65 milhões para 370, é só para preso Sarandi. Outra coisa, não tem preso condenado, viu, Márcio? Não é uma penitenciária que vem preso, é só para quem está aguardando o julgamento. Então é evidente que pode ter ali dentro alguém que foi condenado, que estava ali e continua até achar vaga. Temporário. Mas não é para... Então, assim, é uma obra grande, o dinheiro está garantido, espero que nos próximos dias seja liberado e pode ter certeza, no futuro a gente vai falar por isso, vai falar sobre isso, vai melhorar a segurança ali, pode ter certeza. Não tinha outro terreno, tinha que ser ali? Foi onde o DEPEN escolheu, felizmente. Agora, eu vou cuidar do França, eu falei tempos atrás, eu não queria falar isso antes, porque ia falar, De Paula só está falando, porque a gente vai cuidar do França, tem um bairro que a gente precisa... Eu fui várias vezes esse ano lá, para ver a situação do esgoto lá embaixo, que não está legal, tá? Foi uma outra determinação do Ministério Público que ligasse a rede eu vou conversar com o promotor sobre isso. Pedi para o secretário da Águas ontem marcar uma audiência com ele. Ligar a água do Zé Richa, do Monte Rei, ligar mais esgoto ali. Então, assim, nós vamos ampliar agora o tratamento de esgoto, já estamos ampliando, R$700 mil lá no final do França, mas a gente precisa fazer naquele terreno, eu estou em dúvida se a gente faz uma praça já, ou se a gente faz uma creche no terreno que tem ali no França. Eu volto a falar, vou fazer uma escola nova, moderna, no Ecovale, que é pertinho do França, para os alunos poderem estudar. Então, tinha que fazer em algum lugar. Infelizmente, foi ali que o DEPEN escolheu. Infelizmente ou não, eu não... Infelizmente por causa da reclamação, mas eu acho que no futuro, vai ser bom. Tem convicção, vai ser bom se fosse penitenciária. Aliás, só abrir esse parênteses aqui. No passado, vou dar nomes, o Ricardo Barros me ligou, De Paulo, saiu dinheiro para fazer uma penitenciária. No outro mandato, falei, Ricardo, eu sou contra a penitenciária, eu acho que a penitenciária é perigoso para o município. Pode sim, não vou falar que aumenta, mas pode de fato aumentar a criminalidade. Então, penitenciária eu seria contra. Cadeião eu seria contra. O preso, o Márcio, tem que sair melhor do que ele entrou. Hoje, na cadeia de Sarandi, ele sai pior. Então, espero que seja bom para os presos, bom para a região, que vai levar segurança. Então, assim. Mas, infelizmente, tem reclamação, né? E, prefeito, sobre reclamação, teve alguma reclamação recentemente, muitas reclamações, com relação à mudança da forma da liberação de consultas na área da saúde. Mas não é só reclamação, não é só polêmica também. Para o senhor não ficar bravo comigo. Falou, pô, o Márcio só bate em mim. Da mudança da questão da liberação de exames. O pessoal ficava na fila, agora fica na fila em casa, mas a fila não foi resolvida. Não tem mais fila em casa. Eu desafio você em qualquer UBS Sarandi. Você faz a consulta hoje, você sai e já pega o exame ali na porta Tá imediato? Já está imediato. Você está saindo já com pedido de exame, viu? Aqui não. Outra coisa, eu quadrupliquei o número de exames. Se tinha 10 mil, tem 40 mil. Não vai faltar para ninguém. Isso é minha garantia. Aqueles exames da cota SUS não vai faltar para ninguém, Sarandi. Evidente que eu não vou dar todos os exames. Nem Maringá dá, Unimed não dá. Mas os da cota SUS, que são mais de 23, e aí a gente acrescentou mais 4 a pedido da enfermagem de Sarandi, todos esses você já sai da UBS com o exame. Então não tem fila mais. É isso que o secretário me confirmou. Isso que eu pedi, ele falou que isso já está funcionando. Eu ia dizer o seguinte, se o senhor não ficar bravo comigo, não é só cacete também não, porque na saúde avançou. O senhor começou a obra da reforma ali para a nova UPA. É um anúncio importante para a cidade, vai ser uma conquista. Sarandi precisa daquela estrutura da UPA ser maior, prefeito. Mas, Márcio, antes disso ainda, quando eu assumi, Sarandi tinha 21 médicos nas UBS Sarandi. Hoje tem 43. Antigamente, pode perguntar, os moradores são prova disso, não tem como fugir da verdade. Você demorava 30, 60, 90 dias para uma consulta básica de saúde. Hoje isso não acontece. Hoje é para todo mundo que chegar na UBS ser atendido no dia. Contratei médicos para isso. E se em alguma UBS, determinei isso para o secretário de saúde, ainda tiver uma demora de uma semana ou duas, é para contratar mais médico, a pessoa chegou na UBS, todo dia tem que chegar a ter médico ser atendido, consultado. Então, primeiro isso, né? Pode ser que alguns ajustes precisam acontecer, mas isso tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, vai acontecer nos próximos dias, porque foi para isso que eu contratei mais médicos. Com respeito à ampliação da UPA, de fato, a UPA, se a saúde é prioridade,
a UPA era a prioridade da prioridade. Esses dias a 15ª estava querendo interditar a UPA, então só não interditou porque não tinha onde mandar. Isso desde o mandato passado, inclusive. Então a gente começou a ampliação, eu construí a UPA, ela tinha 950 metros, estou construindo mais uma do lado de 850, quando tudo ficar pronto vai ter 1.800 metros quadrados. Eu estava em dúvida se eu ia tirar o atendimento dali e ia mandar para o SEMI. Na verdade, a gente não tinha dúvida, eu ia mandar para o SEMI, né, que é o Centro Municipal de Especialidades lá embaixo. Né? Mas só que ia ficar, apesar de temporário, porque assim que a obra da UPA estiver pronta, ou levantada ou rebocada, eu quero tirar o atendimento da atual UPA, reformar e entregar tudo pronto, mobiliado, 100% mobiliado novo. Então vai ter que mudar, em algum momento vai ter que mudar. Trocar todos os móveis, vou trocar todos os móveis. Então, vai ter que mudar. Aí eu ia levar para o SEMI, mas aí abriu a possibilidade, talvez a gente vai, estou negociando, para a gente levar para o Metropolitano, para a urgência e emergência do Metropolitano, pagar um aluguel para eles ali, porque daí teria uma estrutura melhor, a gente já melhoraria imediatamente o atendimento. Né? Inclusive, por falar em UPA, lembra que morreu? Acontece, uma mulher perdeu, não é que morreu, ela perdeu um bebê lá no banheiro, lembra daquilo? Perdeu, infelizmente acontece, só que eu tinha falado na época, a gente precisa ter ultrassom dentro da UPA. Lembro disso. E quinta-feira eu vou entregar ultrassom. Compramos 2 ultrassom zero. Tá? Mais de R$100.000 cada um. A gente vai fazer a entrega técnica quinta-feira, 15h, vai começar o funcionamento do ultrassom na nossa UPA e um novo ultrassom lá no SEMI. Então, a saúde vai continuar avançando porque é nossa prioridade. Saúde e educação são nossas prioridades. Maravilha. O senhor tem uma outra polêmica, o senhor vê que tem muita polêmica. Nós estamos conversar mais. Fazendo polêmica, viu, Márcio? Não, nós vamos conversar mais para o senhor explicar mais, então. Que é a polêmica do estádio. Inclusive, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, pediu o afastamento do senhor por conta dessa questão. É algo que está incomodando, está preocupando o senhor? Não está. O promotor está na função dele e eu estou na minha função de concluir a obra. Na verdade, eu não quero falar isso em respeito ao Ministério Público. A gente tem que fazer a resposta ainda. Então, em respeito ao promotor, doutor Gabriel, não quero responder a respeito disso, mas há uma necessidade da conclusão dessa obra, uma obra que está parada. Ela, assim que a gente esclarecer, porque ele foi embargado em cima de um pedido de um ex-secretário de urbanismo, que fez um pedido de auditoria. Essa auditoria foi feita por um engenheiro do município, inclusive nem a RT essa auditoria tem, né? E a gente fez um levantamento agora com um professor da UEM, pós-doutor, o cara não é doutor em engenharia, ele é pós-doutor, ele está fazendo um levantamento minucioso do estádio, e para que a gente possa fazer a conclusão. Depois que a gente encaminhar esse levantamento para o Ministério Público, a gente vai falar sobre o estádio, mas já adiantando, a Jovem Pan fez uma pesquisa e 72% da população de Sarandi quer que o município conclua esse estádio. Então, é uma obra que eu comecei e não terminaram, e eu acredito que precisa ser terminada. É um valor alto, prefeito. Mas é importante, é importante. Aí fala assim, o De Paula não está investindo em estádio, mas ele tem que investir em educação. Educação, nós estamos construindo escola para quanto é lado, inclusive, só na Fonte Mil eu investi mais de 13 milhões, falei aqui, na educação esse ano. Na saúde, quanto que a lei fala, não é a lei fala para você investir em educação? O mínimo é 15%. Sabe quanto que a gente investe em educação hoje? Oficial, não é? 25% do recurso de Sarandi é investido na saúde. Então, assim, a gente faz política com seriedade. Então, assim, o estádio precisa ser terminado. O promotor os papéis que levaram para ele, em cima dos papéis, eu entendo, vou procurar mostrar que ele foi induzido ao erro, né, porque não foi bem explicado, e a gente quer agora esclarecer para ele, de forma definitiva, que a obra precisa ser concluída e vai ser concluída para o bem de Sarandi, porque essa obra não é para mim, não, tá? Essa obra não é para mim, é para a cidade de Sarandi. Agora conta para mim, o senhor já pode falar alguma coisa sobre o time que está pretendendo ir para lá? Então, né, cara? É assim, quando eu comecei a fazer o estágio lá atrás, eu sempre falava assim, Sarandi precisa ter um time de futebol. Porque o nome da cidade é elevado. Lembra, antigamente Sarandi só falavam de forma pejorativa, só mal de Sarandi. Eu estava em Curitiba abastecendo, o cara falou assim, nossa, mas você é de Sarandi? Pô, Sarandi é perigoso. Um posto de gasolina em Curitiba me falaram isso, porque era a imagem que as pessoas tinham de Sarandi. Então, eu acho que o esporte pode melhorar a imagem da cidade. Como divulga Cianorte, o time de Cianorte, o time de Paranavaí. Então, eu sempre achei isso legal, eu sempre achei que o esporte poderia levar o nome de Sarandi, e por isso Sarandi precisava ter um estádio
aprovado pela FIFA, padrões da FIFA, né, para ter um time de futebol. Já fui procurado recentemente por um time, mas a gente precisa primeiro aguardar o que o promotor vai falar, o que o Tribunal de Justiça vai falar. A gente precisa adiantar, assim que tudo tiver esclarecido, adiantar a obra para a gente falar de time, né? Escondeu. Não, mas eu entendo que ainda são tudo muito prematuro, né? Tem outras coisas, prioridades para a gente falar antes de time, mas a gente foi de fato procurado por um time da primeira divisão e eu acredito que tão logo o Sarandi conclua o estádio, o Sarandi vai ter um time na primeira divisão. A torcida de Sarandi você pode levantar, tá? Quando vem o Willie Davis, tem jogo, no mínimo 30%, 40% do torcedor ali é de Sarandi. Eles gostam de futebol, precisam desse espaço de lazer, porque não é só trabalhar, né? Sim. O povo de Sarandi é um povo trabalhador, Márcio. Eles trabalham o dia inteiro, chega em casa, sustenta a sua família e tem que ter uma diversão. Então o esporte, o futebol no Brasil é um esporte do povo. Então é isso que a gente quer proporcionar. Momentos de lazer para quem trabalha tanto, para quem luta tanto. O cara é pedreiro, servente, eletricista, pintor. Ele tem que ter um momento de lazer, tem que ter um time para ele torcer. E vai ser o Sarandi que vai ganhar do Corinthians. Sobrou para mim, corintiano. Prefeito, para a gente fechar aqui. O senhor falou do Ministério Público, o senhor falou de denúncia. Isso incomoda o senhor? Foram muitas denúncias, muitas críticas. Nós criticamos muitas vezes o senhor sabe disso. Isso incomoda o senhor a que ponto? Ô, Márcio, nenhuma delas foi por roubo, desvio de dinheiro. Então, é lógico que você atrapalha um pouquinho, assim, na medida que você tem que responder, tem que parar seu tempo para responder, mas faz parte. Quem está na política tem que ter essa aptidão de saber que é fiscalizado, então tem que ser, o promotor está fazendo a função dele da melhor maneira possível, ele está bem intencionado, porque ele tem que cuidar do dinheiro público, é a função dele, e a nossa função é mostrar que nós estamos fazendo melhor para a nossa população. Evidente que talvez em algum momento as minhas ideias não convergem com as deles, né? Porque eu tenho uma ideia. E eu falei na campanha sobre algumas coisas, porque eu não fiz nada escondido. Eu vou fazer isso. Eu falei na campanha que eu não ia comprar vaga de escolinha particular. É verdade. Né? Então, não estou fazendo nada. Então, eu fui votado pelo povo, o povo escolheu o meu projeto. Eu vejo assim, o povo escolheu o meu projeto. Agora, eu não posso não fazer o que eu combinei na campanha. Agora, também entendo que tem uma ação, né, que precisa das vagas na escolinha. Mas é o que eu falei. Quem foi o causador dessa ação foi o ex-prefeito que não construiu crédito. Então, assim, mas faz parte, o promotor está fazendo a função dele e eu tenho que fazer a minha de arrumar vaga para essas crianças. Essa que é a verdade. E as críticas políticas te incomodam? Não, faz parte. Eu, sinceridade, eu tenho minhas metas, eu sei o que precisa, sei que a gente vai transformar Sarandi, vai ser a melhor administração da região, não vai ser Sarandi não, pode escrever. Nenhuma cidade da região vai ter tantas obras quanto Sarandi. Então, assim, eu estou tranquilo, focado no que eu preciso fazer, que é melhorar a vida das pessoas. Maravilha. Combinado? O senhor vai atender mais a gente? Estamos à disposição, vai lá tomar um café. E outra coisa, viu? As escolas têm câmera de vídeo. Boa, foi bom o senhor ter falado isso aí. O senhor... Te levaram ao erro, mano. Não levaram. O senhor mesmo disse que são 300 e algumas coisas, câmeras, é isso? Nas escolas? Não disse não sei quantas são. No vídeo. No vídeo tem. Não sei quantas são. São mais de 300. Só que nós temos mais salas de aula do que 300. Não são 300, não. Acho que são 800. 300 é o que eles vão pôr. Agora eu não sei quantas são. Todas as escolas têm mais de 8 câmeras cada uma. Pode estar desafiado. Mas todas as escolas têm mais de 8 salas. Não, mas são 8 câmeras por escola. Não vai ter uma... Não dá para... Mas sim, eu estou dizendo o seguinte. As câmeras podem aumentar, não podem? Márcio, o número de câmeras. Não, você veja só. Por que você coloca um semáforo numa via quando está tendo acidente? Sim. Essas câmeras são para proteger o patrimônio e proteger nossas crianças. O estudo que foi feito indica que estão suficientes. Se a gente notar que em algum local está tendo algum prejuízo que precisa aumentar, a gente vai aumentar. Mas tudo isso é dinheiro público. Então, mas, o prefeito, por que... Você não pode pôr também dinheiro público, Márcio. Eu concordo. Vai aumentando, vai aumentando. Tem que ver necessidade. Se a gente receber uma reivindicação de uma diretora de escola, que ela está precisando de mais câmeras para proteger mais setores, isso será atendido. Mas isso tem que ser visto caso a caso. Não é uma fórmula de bolo, você vai, vamos pôr mais X, entendeu? Então o senhor já cumpre isso. Agora, por que vetou? Você já respondeu. Se eu já cumpri isso, para que sancionar? Mas se o senhor sanciona, não muda nada. Não muda nada, não, mas eu acho que houve falta... Foi política.
Não, ela não conhece as escolas. Se ela tivesse ido na escola, ia ver que tinha câmera, não precisava de eu vetar. Ela que não devia ter feito o projeto, não foi eu vetar. Mas será que o senhor não acha que foi uma tentativa de tornar no papel legal essa questão de colocar câmeras? Ah, Márcio, não. Sabe por que eu digo? Existe. Porque é o seguinte, eu li a emenda, e a emenda fala que as escolas já têm estrutura. Então, na verdade, não fomos nós que fomos induzidos ao erro. É que ela reconhece, a vereadora em questão, ela reconhece que já tem a estrutura. Mas falar que tem porque ela fez o projeto, tem porque tem, vai continuar. Eu já fiz matéria lá. Eu duvido que algum prefeito vai tirar isso no futuro. Não tem como. É como, por exemplo, tapa-buraco. Quando eu assumi a prefeitura, lá atrás, existia tapa-buraco. Hoje não tem mais tapa-buraco, hoje é recap. Então, assim, eu não vejo nenhum prefeito no futuro, e a gente vai voltar a recap esse ano, eu não vejo nenhum prefeito no futuro não fazer recap em Sarandi. Então, é uma lei que, do que já existe, eu não achei. E o uniforme? O uniforme funciona assim: nenhuma cidade do Paraná entrega uniforme no primeiro dia de aula. Ou tem uma lei que obriga a entregar. Pode até entregar, é legal entregar, mas se tiver uma lei, a licitação atrasa ou a empresa atrasa, quer dizer que daí eu vou estar cometendo uma ilicitude, entendeu? Então, assim, toda lei você tem que cumprir a lei, senão você está sendo improbo, certo? Então, aí tem uma lei que obriga a entregar no primeiro dia, por algum motivo atrasa, e aí você sofrer improbidade. Então, eu acho assim, é consciência de cada prefeito. Uma lei não pode exigir isso, porque não é só a vontade do prefeito. Há outros mecanismos, há outras possibilidades que podem fazer atrasar a entrega e você sofrer improbidade por causa de terceiros. Então não tem por que ter essa lei, mesmo porque nenhum município do Paraná tem essa lei que exige entregar no primeiro ano, né? Se tivesse uma lei que falasse talvez da obrigatoriedade de ter, porque muitos municípios não entregam uniforme, já parou para pensar nisso? Sim. Não entregam uniforme nenhum. E outra coisa, o que vem a ser uniforme? Uma camiseta só? O que vem a ser uniforme? Então, esse ano, o que a gente vai entregar? 2 camisetas, 2 bermudas, isso agora. Aí, na sequência, a gente vai fazer, para o inverno, a gente vai entregar calças de elanca e jaqueta de elanca para os alunos. Então, vai ter o verão e o inverno, né? Então, o que teria que entregar agora? Inverno e verão? Então, assim, obrigar você a entregar no primeiro dia, fazer você sofrer uma improbidade no futuro desnecessária por erro ou problema de outros. É só por isso. Prefeito Carlos de Paulo, obrigado por falar com a gente, tá? Sempre à disposição. Juliano, um abraço aí, Juliano. Em São Paulo, seu Juliano, tá difícil, hein, Juliano? Não tá fácil em São Paulino, não, hein? Abraço. Mas tinha que lembrar do meu São Paulo também, né? O meu São Paulo tem nada a ver com a paçoca. A coisa tá feia pro meu São Paulo mesmo ainda. Vamos ser rebaixados, hein? Prefeito Carlos de Paulo, obrigado. Obrigado por receber a nossa equipe, o Márcio Gomes, o Laudeci Júnior no Nininho, para esse bate-papo. O prefeito respondeu, não fugiu das perguntas, né? Respondeu do jeito dele, às vezes algumas perguntas, geral, o prefeito não respondeu, ele fugiu da resposta, mas os assuntos polêmicos que a gente abordou aqui, respondeu todos eles. Só que não vai parar só nessa entrevista, não. Porque no decorrer dos dias, teremos mais assuntos para falar com o prefeito. Desdobramento sobre compra de vagas, essa coisa toda. O ano letivo começa agora em fevereiro. E aí? Será que até lá vão se cumprir todos esses prazos para contratação, isso, aquilo? Tem muita coisa para a gente falar, mas foi bom ouvir o prefeito Carlos de Paulo, porque a gente quer isso. Respostas. O prefeito deu as respostas. Do jeito dele é o jeito que ele conversa e que ele responde. Falou das polêmicas, mas não vão ficar só aí. Tem muitas outras também. Estádio, saúde, educação. Tem muita coisa para 2026 para a gente falar com o prefeito Carlos de Paula, né, Márcio? Juliana, eu conversei depois com o prefeito fora do ar, depois da entrevista, agradeci ele realmente pela atenção, porque assim, ó, se a gente concorda com o que ele falou ou não, aí é um outro ponto. Exato. Se a nossa audiência fala, ele está falando a verdade, ele não está falando a verdade, aí é cada um tira a sua conclusão. A nossa missão aqui é trazer as versões. E a versão do prefeito ela é muito importante. Eu cobrei isso lá, falei, prefeito, você precisa falar mais com a gente.
Porque assim, o senhor precisa dar a sua posição. Ele falou algo interessante. Ele disse assim, ó, quando eu fiz a campanha, eu fui pedir voto pro povo, eu disse que eu não ia comprar vaga. E é verdade. É verdade, ele não está indo contra o que ele prometeu que ia fazer. Ele, na campanha ele falou que ia fazer justamente o que ele está fazendo. É a posição dele, se eu concordo ou não concordo, se o povo de Sarandi concorda ou não concorda, aí cada um é a sua posição. Mas ele tem todo o direito de falar. Tanto que nós estamos tentando essa entrevista há muito tempo. E já nos colocamos à disposição do prefeito. Eu entendo também, Juliano, porque às vezes o político ele fica com medo da pergunta. Porque tem alguns colegas da imprensa que às vezes agem na maldade, nas perguntas e tal, e não é o nosso estilo, jamais a gente vai colocar alguém em risco, a não ser que o prefeito, como ele disse ali, você foi induzido ao erro. Eu não bati boca com o prefeito não, mas eu disse para ele, não, o senhor está mal informado. Até me mandaram o corte de um site aqui da cidade dizendo que a equipe do Pinga Fogo foi levado ao erro, induzido ao erro. Não, nós não fomos, até porque a gente sabe ler. Eu não tenho culpa se o outro repórter não sabe ler uma emenda numa peça orçamentária. Eu tenho inteligência para ler e entender o que está acontecendo. Se o outro repórter não tem, eu não tenho culpa dele ser limitado psicologicamente. Psicologicamente, não. Entendeu? Eu não tenho culpa se o outro é burro e não sabe ler, né? Mas eu acho que é interessante a posição do prefeito. E o gesto dele de falar, eu vou responder tudo, é muito bacana. Eu acho muito legal. Aí em casa a pessoa avalia, gostei, não gostei da entrevista. Tem gente elogiando, tem gente criticando a entrevista, tá tudo certo. Mas o direito dele falar, a gente tem que dar. O direito é nossa obrigação. E nós sempre falamos isso, que o microfone ia estar aberto para ele, como sempre vai estar. E outra, e uma entrevista como essa aí, uma entrevista que ultrapassou meia hora, 30 minutos, às vezes tem gente que... Eu não gosto do posicionamento do prefeito de Paula, mas eu concordo com ele, então resposta. Isso. Não, eu gosto do prefeito de Paula, mas eu discordo dele, então resposta. É para isso, para que a gente possa entender. E sobre essa questão do que a gente fala, que é desmentir o que a gente fala. Desmentir a verdade não tem como, né? A verdade você não desmente. Pronto. Até porque se fosse desmentir, se a gente tivesse falado alguma mentira, o próprio prefeito teria cobrado um direito de resposta ou algo nesse sentido. Mas não. Enfim, 1h09, seu Márcio. Só para fechar, dois pontos muito importantes e novidades. Primeiro que essa entidade de Marialva. Os vicentinos. Que vai 800 vagas, a prefeitura vai comprar deles. Outra coisa, que ele falou algo muito importante, estão em negociações para transferir temporariamente o atendimento da UPA para o Hospital Metropolitano. Porque o Hospital Metropolitano tem parte do hospital que não está sendo usado. Porque o prédio da UPA precisa ser reformado. Então, são novidades que o prefeito trouxe aí que foram bastante interessantes também nessa entrevista. Obrigado mais uma vez ao prefeito de Sarandi, Carlos de Paula. Obrigado, viu, prefeito Carlos de Paula, por atender a nossa equipe. Não precisava ter lembrado da São Paulo também, né? São Paulo. O pessoal está pedindo lá no chat, você tem que colocar daqui a pouquinho essa entrevista, o corte da entrevista que a gente chama, né, na íntegra aqui no nosso canal do YouTube também. Daqui a alguns minutinhos essa entrevista na íntegra para quem está acompanhando a gente. 1h10 agora. Grato pela sua audiência. Vem aí o Pinga Fogo Esporte Clube e amanhã a gente volta